Imagina só, fim do século XIX, o mundo está a todo vapor. Fábrica, ciência, tudo muito concreto, muito real. E aí, no meio dessa barulheira toda, um grupo de artistas decide que já deu. Eles resolvem pisar no freio e olhar para dentro. Essa é a história de como eles se rebelaram contra a realidade, usando como armas apenas sonhos, sussurros e símbolos. Bora entender essa história. O nosso roteiro aqui vai seguir o rastro dessa rebelião. Primeiro a gente vai entender contra o que eles estavam lutando, esse tal mundo cinzento. Depois, vamos ver a nova fé que eles criaram na arte, as ferramentas que usaram para isso, como esse sentimento se espalhou pelo planeta e, no final, como essa fuga para dentro acabou, na verdade, abrindo as portas para toda a arte do século XX. Então, para sacar o simbolismo, a gente precisa primeiro entender o inimigo. O fim do século XIX era a era do positivismo, da indústria, sabe? Aquela visão de mundo que acreditava que tudo podia ser medido, pesado, explicado pela ciência. E na arte? Bom, na arte isso virou o realismo e o naturalismo. E o contraste, nossa, é gritante. De um lado você tem o realismo, mostrando a vida como ela é, muitas vezes de um jeito bem brutal, falando que a gente é determinado pelo meio, pela biologia, e do outro lado chegam os simbolistas e dizem, peraí, o que importa de verdade não dá pra ver, não dá pra medir, tá? É nos sonhos, nos mistérios, na alma. Foi uma virada de 180 graus. Sair do mundo de fora para mergulhar na paisagem de dentro. E olha, isso não foi uma revolta pequena de garagem não. Como o grande crítico Otto Maria Carpeltz disse, esse movimento redefiniu a poesia. Numa época em que todo mundo só falava de romance, de prosa, o simbolismo botou o poema de volta nos holofotes, e com uma força que ecoou por décadas e continentes. Tá, então se o mundo lá fora era cinzento, sem mágica, qual foi a solução? Para esses artistas, a resposta foi transformar a própria arte num tipo de refúgio, quase uma religião mesmo. Uma fé de que a beleza era a única verdade que realmente importava. E essa ideia tem nome, tá? É o esteticismo. É a filosofia radical da arte pela arte. A arte não precisa ensinar nada, não precisa criticar a sociedade, não precisa servir para nada, além de ser ela mesma. A única função da arte é ser bela. E é através dessa beleza que a vida ganha algum sentido. E o mais legal é que isso não ficava só na teoria, não. Eles viviam essa filosofia. O esteticismo aparecia no dia a dia, em colecionar objetos raros, no amor louco por livros, no dandismo, que era essa arte de se vestir e se portar de um jeito impecável, excêntrico. Eles tentavam transformar cada pedacinho da vida, até as coisas mais banais ou até as proibidas, numa experiência de beleza. E ninguém, mas ninguém mesmo, encarnou isso melhor do que o Oscar Wilde. Para ele, a vida não era para ser só vivida, era para ser performada. Cada piada, cada roupa, cada gesto era parte de uma grande obra de arte que era ele mesmo. Wilde era a prova viva do esteticismo, e a sociedade da época ficava completamente chocada e ao mesmo tempo fascinada. Ok, a gente já entendeu a filosofia. Mas e na prática? Na hora de escrever, como é que se cria uma arte que prefere o mistério em vez da clareza? A resposta foi simples e genial. Abandonar a descrição direta e abraçar o poder da sugestão. Essa frase do Stephen Mallarmé, ela é a chave de tudo. O objetivo não era mais dizer as coisas, mas sim evocar um sentimento, uma atmosfera. Sabe? Um poema simbolista não é um relatório, é quase um feitiço. Ele não vai descrever uma flor, ele vai tentar recriar a sensação que a falta daquela flor causa na alma. O ponto crucial é esse: sugerir, nunca nomear. Mallarmé era tipo o cérebro, o arquiteto do movimento. Para ele, a poesia era um ritual sagrado. Ele queria purificar a linguagem, tirar ela do uso banal do dia a dia. Então ele quebrava a sintaxe, usava palavras pelo som que elas tinham e criava poemas super difíceis, quase uns enigmas místicos, feitos para revelar verdades mais profundas, só para quem tivesse disposto a decifrar. Bom, se o Mallarmé era o sacerdote, o Rimbaud era o profeta selvagem, um gênio, um moleque que em pouquíssimos anos virou a poesia de cabeça para baixo, mergulhando no subconsciente muito antes de qualquer surrealista. E aí, do mesmo jeito súbito que ele apareceu, ele parou. Com 20 anos, largou a arte completamente e foi-se comerciante na África. O silêncio dele é até hoje um dos maiores mistérios da literatura.
E essa febre artística não ficou só em Paris, não. A melancolia, o misticismo, essa vontade de fugir da realidade, parece que era um sentimento universal no final do século. A tal da decadence virou um clima global. E o mais curioso é ver como essa angústia ganhava um sabor diferente em cada lugar. Na Bélgica, por exemplo, o simbolismo virou um pavor existencial. O teatro do Maurice Maeterlinck é cheio de personagens em castelos com névoa, esperando uma coisa terrível acontecer. Eles não sabem o que é, mas sabem que vem aí. É a angústia pura colocada no palco. Já na Rússia, o movimento foi para um pessimismo ainda mais fundo. Poetas como Fyodor Sologub não só flertavam com a melancolia, não. Eles adoravam a morte. Para ele, a vida era um pesadelo e a morte era o único paraíso de verdade, o único lugar de paz. Pesado, né? Agora, mudando completamente de clima, na América Latina, o simbolismo explodiu em cores e música. O nicaragüense Rubem Darío pegou todo aquele preciosismo francês de princesas e cisnes e misturou com a musicalidade da poesia espanhola. O resultado foi o modernismo, um movimento que renovou completamente a poesia em espanhol. E para fechar nosso tour, a gente aterrissa em Viena, a capital de um império que estava se desfazendo. Ali, o simbolismo capturou um sentimento de fadiga elegante. A poesia do Hugo von Hofmannsthal fala de uma tristeza bonita, aristocrática. É como se fosse o último suspiro de um mundo que estava prestes a desaparecer para sempre. Olhando assim, essa fuga toda para o mundo interior pode parecer um beco sem saída, puro escapismo. Mas a verdade é que, ao rejeitar o jeito antigo de ver e descrever o mundo, os simbolistas, talvez até sem querer, estavam construindo a ponte para o futuro da arte. A grande questão é, o que acontece quando a arte vira as costas para a realidade de um jeito tão completo? Para onde essa jornada interior leva? A resposta? Bom, a resposta mudaria a história da cultura para sempre. Dá pra gente traçar uma linha bem clara aqui. O realismo olhava para fora, o simbolismo, como reação, olhou para dentro, para o fluxo da consciência, para os sonhos. E foi exatamente esse foco no eu que abriu a porteira para o modernismo do século XX, que ia pegar tanto o mundo de fora quanto o mundo de dentro e quebrar os dois em 1000 pedaços, refletindo a nova realidade fragmentada. E aí a gente chega na conclusão mais radical de todas. O mesmo Otto Maria Carpeau sugere que o fim lógico desse caminho simbolista, personificado pelo silêncio do Rimbaud, é o abandono total da arte. É uma poesia que fica tão sutil, tão interior, que ela vira o prelúdio de uma vida bárbara, longe da civilização. E isso deixa a gente com uma pergunta bem inquietante. Será que a arte precisa da realidade para sobreviver? E nós? Será que a gente precisa da arte?